Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado da telinha conferindo mais esse vídeo. Ok? Muito obrigado, você que já tem um tempinho aqui que me acompanha, é inscrito nesse canal, né? E se você está chegando agora, ainda não é inscrito, por favor, te faço um convite de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também o teu comentário aqui embaixo, porque todas essas coisas fortalecem aqui o canal e também para que eu saiba que você esteve por aqui, certinho? Pessoal, já aproveitando esse momento de agradecimento, também gostaria de agradecer a 3 canais específicos hoje, obviamente aquilo que eu sempre costumo dizer. Eu agradeço a todos, inclusive você que está aí do outro lado, que tem ajudado aqui no engajamento desse canal, mas hoje eu gostaria de agradecer o canal da minha amiga Zilda Lima. Obrigado, viu, Zilda Lima? Zilda Lima tem uns papos lá muito interessantes, uns bate-papo interessantes, alguns ensinamentos. Eu gosto muito de acompanhar a Zilda Lima e também gostaria de agradecer a minha amiga Adenilza Oliveira Paulino, também um canal interessante. Obrigado, Adenilza, pelo teu apoio. Agradeço também meu amigo Pregador Alex. Obrigado, viu, Pregador Alex, pelo teu apoio. Pessoal, o link desses canais estão aqui embaixo. Se você puder ir lá visitá-los, eu fico muito agradecido, certo? Bom, já tem um tempinho que eu não apareço por aqui na abertura do vídeo, mas hoje eu gostaria de fazer essa abertura para agradecer a você e esses amigos e também te dizer que eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu preguei lá na igreja da qual eu sou membro, né? E a mensagem tem o título Não perca a oportunidade diante de Jesus. A mensagem, obviamente, embasada na Bíblia Sagrada, no episódio 2 cegos que seguiram Jesus pedindo a sua cura. Meu desejo é que você seja abençoado, que você não esteja aí do outro lado simplesmente por estar, né? Mas que você também seja abençoado. Esse é o meu propósito com esse canal, abençoar vidas. O link do canal da Igreja Cristã Moriá também está aqui embaixo. Se você puder, te agradeço muito de ir lá visitar o canal da igreja. É um canal institucional, ok? Quando eu ver lá o seu comentário, administrado por mim e por um outro irmão da igreja, quando eu ver lá o seu comentário, eu vou lá te agradecer, certinho? Muito obrigado, então, sem muito falatório, vamos ao vídeo. Amém, queridos? Mateus capítulo 9, versículo 27. Quem encontrou, diga amém. Os que procuram, diga espera. Então, todos encontraram, né? Versículo 27 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Pai, essa é a tua palavra. A minha oração não é nenhuma outra a não ser que tu fales conosco por meio dela, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, veja que texto interessante, e o título que nós poderíamos, talvez, dar para a mensagem de hoje à noite, seria: não perca a oportunidade diante de Jesus. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Não perca a oportunidade diante de Jesus. Agora vejam vocês que, diferente desse texto, que a Bíblia nos traz o entendimento que Jesus estava passando. Jesus estava passando, e o texto bíblico nos diz que há 2 cegos que seguem Jesus, e eles seguem gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Agora percebam vocês, é que eles não enxergavam.
O que nos traz o entendimento que eles não estavam vendo Jesus. Ou seja, eles então perceberam, talvez pelos passos de Jesus, ou perceberam pela multidão que seguia Jesus, porque onde quer que Jesus ia, a Bíblia nos traz entendimento, irmãos e irmãs, que onde quer que Jesus ia, fluía para perto de Jesus uma grande multidão. Só que diferente de outros acontecimentos que já cito logo em seguida, eles perceberam a presença de Jesus. E uma vez que eles perceberam a presença de Jesus, eles seguiram Jesus. Agora isso faz um contraste com aquilo que está narrado pelo evangelista João no capítulo 5, que nos fala sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Eu não sei se vocês já talvez tiveram a curiosidade para pensar nesse texto, mas vejam vocês que a Bíblia diz que havia um homem que jazia na porta das ovelhas, e ali onde havia um tanque chamado Betesda, esse homem tinha 38 anos, irmãos e irmãs, que estavam naquela condição. Agora o texto bíblico ele é tão tremendo porque ele nos traz uma clareza maior de qual era a atmosfera daquele ambiente. A Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos naquele tanque de Betesda. E a Bíblia diz que Jesus então estava se direcionando para onde? Para Jerusalém. Por quê? Porque havia uma festa dos judeus em Jerusalém. E Jesus estava indo para essa festa. Só que o texto nos traz entendimento que, vendo Jesus que o homem já estava ali 38 anos, Jesus então se aproxima desse homem e pergunta: queres ser curado? E aí ele dá uma justificativa: Senhor, estou aqui há muito tempo e tal, e quando eu chego perto do tanque, já tem um outro que é lançado antes de mim e tal, e eu perco a oportunidade. Agora vejam vocês que quando ele começa a dar a justificativa, Jesus então dá uma ordem, um comando para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Quando ele percebeu em suas pernas e em seu corpo que estava curado, ele se colocou de pés e pôs a andar. Agora, isso é só para que os irmãos que talvez não se lembrem desse texto possam compreender o que eu quero dizer, mas na verdade o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer o que o texto já nos narrava antes. O texto estava nos dizendo, em João capítulo 5, que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Aí a minha pergunta é, porque o texto não nos registra isso: por que é que os demais não foram curados por Jesus? Por que é que só esse homem de 38 anos naquele lugar sofrendo, é somente ele que fora curado? Agora vejam vocês que Jesus se apresenta ao homem. Então, muito provavelmente, se o texto bíblico está nos dizendo que afluía uma multidão naquele lugar, isso nos pressupõe que as pessoas que estavam naquele lugar viram o acontecimento e estavam vendo Jesus em diálogo com aquele cego. E pastor Celso, aquelas pessoas, talvez assim como esse homem, já estavam acostumadas com a atmosfera de doença, já estavam acostumados com aquele ambiente em que muitos tinham algum certo tipo de deficiência, seja talvez cegueira, paralíticos e etc., que eles não perceberam a presença do Salvador diante deles. Porque assim como, irmãos e irmãs, a mulher do fluxo de sangue disse em teu coração: tão somente se eu tocar na orla das suas vestes serei curado, e assim aconteceu, muito provavelmente aquelas pessoas que estavam ali, se fizessem a mesma coisa também, seriam ofertadas a elas a cura. Ou seja, aquelas pessoas perderam a oportunidade de serem curadas
diante do Mestre Jesus. Porque, irmãos e irmãs, a Bíblia já nos traz esse entendimento de que o nosso Deus, ele não é um violador. Aliás, a Bíblia nos diz em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Paulo, quando traz uma ideia do reino de Deus, ele fala de Deus, ele fala que Deus Pai nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, no império a dominação e a vontade do imperador, no caso Satanás, mas no reino súditos ama o seu rei, estão ali por vontade, porque ama o seu rei. Pelo menos nesse entendimento bíblico que nós estamos falando. Ou seja, ele não é um violador. Eis que estou à porta e bato. A Bíblia nos traz entendimento também em Lucas sobre o filho pródigo. A Bíblia nos diz que depois da atitude do filho pródigo, escute isso, em voltar para casa, é que o pai sai correndo de sua casa em direção do filho, mas primeiro, o filho pródigo tomou uma atitude, ele não perdeu a oportunidade do arrependimento e voltou para a casa do pai. Uma vez que ele tomou uma ação, houve então uma reação do pai ao encontro do filho. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos na mesma situação, ou melhor, Deus está na mesma situação em relação a nós. A oportunidade nos chega, Deus está nos concedendo a oportunidade, mas Ele quer que nós então cometamos e façamos uma ação em busca do nosso milagre. Nós não podemos perder a oportunidade. Aqueles cegos, e aí eu já volto para o texto que lemos aqui, aqueles cegos, quando perceberam que Jesus estava passando na região deles, irmãos e irmãs, eles não perderam a oportunidade, mas eles, primeiro, seguiram Jesus. 2, clamaram, filho de Davi. E 3, mais tarde o texto vai dizer que eles entraram na casa de Jesus, onde Jesus estava, porque eles acreditaram que o teu milagre estava na pessoa do filho de Davi. Eles não perderam a oportunidade, pastor. Quando Jesus passou, eles não perderam a oportunidade. E Deus está nos concedendo muitas oportunidades. Quando Jairo vai se apresentar a Jesus, pedindo pela tua filha, a Bíblia nos traz entendimento que Jesus segue um caminho, e ele lerda por esse caminho, porque na verdade, irmãos e irmãs, Jesus estava simplesmente concedendo a oportunidade para a mulher do fluxo de sangue se aproximar dele. Ou seja, Jesus não foi até a mulher do fluxo de sangue, mas a mulher do fluxo de sangue manifestou fé e foi em direção a Jesus. E uma vez que ela tomou, aleluia, a iniciativa de ir até Jesus, o reino de Deus reagiu em favor dela, e de Jesus saiu virtude, e ela foi curada. Nós precisamos então ter ações em prol do milagre. Nós precisamos manifestar fé para que o reino de Deus então se manifeste em nosso favor. E sabe de uma coisa? O reino de Deus, uma das palavras-chave, além da fé, é que os comandos dados do reino de Deus é por meio da palavra. Nós precisamos então aprender a usar a palavra em nosso favor. Tiago vai dizer que a língua, ela tem poder de sair dela maldição e vida. Nós precisamos então usar isso em nosso favor, profetizar e declarar vida, irmãos e irmãs. Veja, irmãos e irmãs, aqueles cegos não perderam a oportunidade diante de Jesus. E eles manifestaram fé. Eles manifestaram fé em Jesus a tal ponto que, primeiro, já estava dizendo e volto a repetir como meio didático, eles seguiram Jesus. E sabe o que é interessante, pastor? É que Jesus não parou. Diferentemente da mulher do fluxo de sangue, que Jesus parou quando ela tocou,
Diferentemente do cego Bartimeu, diferentemente de outros, o cego de Jericó, melhor dizendo, Jesus parou, e aqui Jesus não para. Eles poderiam talvez, diante da recusa de Jesus parar porque Jesus não dava atenção para eles. Tem pessoas que muitas vezes elas desistem tão facilmente, e quando há um não de Jesus, ou quando há um não do reino de Deus, elas desistem achando que Deus não está olhando para elas, ou que Deus desistiu delas, ou que elas não são amadas, ou que simplesmente elas foram esquecidas por Deus. Mas não, irmãos e irmãs, o que Deus nos está trazendo é a oportunidade de manifestar fé em prol de nosso milagre. Jesus não parou, diz o texto, Jesus continuou caminhando, e os cegos continuaram caminhando, irmãos e irmãs, em busca de Jesus. Eles seguiram Jesus, e na medida que eles vão seguindo, eles vão clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles manifestaram fé, porque quando eles falaram Jesus, filho de Davi, eles estavam simplesmente reconhecendo, em outras palavras: eu sei que tu és o Filho do Deus vivo, o prometido desde a antiga aliança, e sei que sobre ti, aleluia, a unção do Eterno para redimir Israel. Eles manifestaram fé e seguiram Jesus. 2, eles clamaram. A Bíblia nos traz entendimento que nós devemos trazer o conhecimento, as nossas súplicas diante de Deus. Ele sabe do meu e do teu problema, Ele sabe da minha e da tua dificuldade, irmãos e irmãs, mas lembra que eu falei que o reino de Deus é movido por palavra. Deus quer ouvir a nossa palavra, irmãos, Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ouvir a nossa oração. Talvez é deserto, não haja água, não haja fruto, não haja plantação, mas profetiza e declara: nesse lugar vai haver fruto, nesse lugar vai haver água. Declare sobre a tua vida, irmãos e irmãs. Clama ao Mestre Jesus, porque Ele está disponível. Ele não está com as suas mãos encolhidas, nem seus ouvidos tampados a ponto de não salvar. Ele está querendo ouvir a nossa voz. Tomemos atitude em direção ao milagre e não percamos a oportunidade. Eles seguiram Jesus, eles clamaram Jesus, eles reconheceram o título messiânico de Jesus. E terceira coisa, eles entraram na casa. Ou seja, supõe que os cegos entraram no lugar de intimidade. Casa representa um lugar de intimidade, irmãos. Você só convida para a tua casa quem tem intimidade com você, é ou não é verdade? Só senta na tua mesa quem tem intimidade com você, é ou não é verdade? Ou alguém que você ao menos confia, é ou não é verdade? Casa simboliza lugar de intimidade. Veja, Jesus está seguindo, aqueles homens estão gritando Jesus, Jesus não para, e eles continuam gritando, e quando Jesus entra na casa, no lugar de intimidade, eles entram. Sabe, irmãos e irmãs, tem pessoas que vão ouvir o primeiro não, elas vão ouvir o segundo não, mas quando elas aprenderem a adentrar o lugar de intimidade, o lugar de adoração, o lugar onde a Bíblia nos diz, o lugar onde Deus vai encontrar os verdadeiros adoradores, irmãos e irmãs, elas estarão diante do seu milagre. Nós precisamos desenvolver intimidade com Deus, principalmente nesses dias que estamos vivendo. O pastor Celso costuma dizer aqui, eu gosto de repetir quando tem oportunidade, ele diz que nós precisamos aprender a não viver mais do testemunho do milagre dos outros, precisamos criar a nosso próprio testemunho, precisamos criar a oportunidade para que Deus manifeste em nós o milagre que Ele quer realizar. Irmãos e irmãs, Deus quer realizar, sabe por quê? Porque milagre é a oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida e em redor daqueles que estão de você. O milagre não é só para mim, mas é para que o nome de Deus seja testificado na vida daqueles que estão de volta de nós, irmãos e irmãs. Então nós não podemos perder a oportunidade para que Deus manifeste o milagre em nós. E a Bíblia está Deus está nos orientando nesta noite. E aí, diante de uma pergunta, o que é que você vai fazer para atrair a atenção de Jesus? Aqueles homens clamaram,
Jesus não parou. Ele continuou andando e uma vez que Jesus não ouviu eles seguiram Jesus. Jesus também não parou, mas quando Jesus entra na casa, no lugar de intimidade, Jesus olha para eles: o que quer que eu faça para vocês? Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês querem? E vocês têm fé para que eu manifeste em vocês aquilo que vocês desejam? É no lugar de intimidade que Deus nos deseja encontrar, é no lugar de intimidade, no lugar de quebrantamento, no lugar onde o meu coração é exposto diante da verdade, da luz de Deus, é no lugar de intimidade que Deus me abraça, no lugar de intimidade que eu abro o meu coração, é no lugar de intimidade que eu exponho para Deus quem eu sou de verdade, no lugar de intimidade onde não há aparência, no lugar de intimidade onde o Pai me ouve e eu ouço a voz do Pai. Deus está desejoso desse momento com a igreja dele. E nós precisamos ansiar esse momento com o Senhor, criar intimidade e vínculos afetivos com o Pai. Não relacionar com Ele em prol somente do milagre, mas encontrá-lo no lugar de intimidade, no lugar de adoração, no lugar onde Ele manifesta a sua glória. E uma vez que nós nos encontrarmos nesse lugar de intimidade, não é só para nós permanecermos nesse lugar. Quando Jesus transfigura-se diante dos discípulos no Monte da Transfiguração, eles desejam ficar naquele lugar, pastor. Ele diz: mestre, é muito bom ficar aqui. Façamos uma tenda para você, para Moisés, vamos fazer uma tenda, vamos ficar por aqui porque é muito bom. Quando eles falam isso, a nuvem some diante deles, Jesus deixa de transfigurar e Jesus pega eles e desce o monte. E o que eles encontram depois do monte? Uma multidão que esperava por Jesus. O lugar de intimidade é para que nós possamos ser cheios da presença de Deus, para nós sairmos desse lugar e transferir a presença de Deus para aqueles que estão lá embaixo do monte, agonizando, esperando uma palavra de salvação. A intimidade que Deus nos traz, a palavra que Ele nos traz de fortalecimento, milagre que Ele quer provocar em nós, é para que, além de sermos abençoados, nós possamos abençoar aqueles que estão debaixo do monte, aguardando uma palavra. É nesse lugar, irmãos e irmãs. Mas se eu e você não aprendermos a acessar esse lugar de intimidade, nós não teremos condições de oferecer alguma coisa. E seguindo, Jesus olha para aqueles cegos, Jesus fala para eles: faça-se conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé. Há alguma dúvida de que eles manifestaram fé, irmãos? Nenhuma. Eles seguiram Jesus. Jesus não parou, eles continuaram seguindo Jesus. Jesus não parou, eles entraram na casa, porque eles sabiam que Jesus tinha a chave do milagre. Você não pode desistir, irmãos. Você não pode desistir em hipótese alguma, você precisa permanecer. E talvez seja uma palavra para alguém, talvez, além de estar aqui me ouvindo, para alguém que está ouvindo agora, Deus está dizendo: não desista, ainda não é o tempo e nem a hora. Se tu vives ainda a propósito de Deus para a tua vida. Se tu respiras a propósito de Deus ainda, não se esqueça de teu Senhor. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Não é preciso muita coisa, irmãos e irmãs, para obtermos o nosso milagre. Nós precisamos nos movimentar em prol do milagre. Pedro tinha capacidade e poder de andar sobre as águas? Não, mas debaixo da palavra de Deus, ele andou sobre as águas, porque ele não estava na palavra dele, na convicção dele, mas estava debaixo de uma palavra de Deus. E a fé, irmãos e irmãs, ela tem dois caminhos. O primeiro caminho é que ela requer confiança. O segundo caminho, ela requer abandono. E fé não é um sentimento, irmão Abner.
eu sinto fé. Eu sinto fé. Não, a fé não é um sentimento, a fé é uma atitude. Às vezes, eu e você, nem vamos crer 100% no milagre. Mas se nós manifestarmos alguma ação, fazermos algum movimento em prol do milagre, nós já estamos desempenhando fé. Porque isso é atitude. Talvez aqueles cegos, irmãos e irmãs, poderiam ouvir uma recusa de Jesus: eu não vou curar vocês. Mas eles se movimentaram, manifestaram fé, tiveram atitude. Porque não adianta simplesmente você ouvir essa palavra aqui hoje, domingo, e chegar amanhã você perder. Porque já se diz que a pregação que nós fazemos aqui no domingo se perde praticamente quase 90%. Só 10% que fica. Então, se eu e você não manifestarmos fé, ou seja, não manifestarmos atitudes em prol do milagre, essa palavra muitas vezes vai ficar por aqui. Mas nós precisamos manifestar fé, que é atitude. Atitude. Eu só tenho atitude quando eu tenho fé. Simples assim. Quando a igreja se coloca para orar, já é uma atitude de fé. Porque ela crê e acredita que Deus vai agir. Amém ou não amém? Então, confiança, e aí eu já caminho para finalizar. Confiança porque nós precisamos acreditar com certeza no coração da intervenção de Deus em nossas vidas. O centurião, em Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13, ele creu na cura do seu criado quando ele foi até Jesus. Veja, ele teve uma atitude. Ele não creu simplesmente na tua casa. Ele não ficou ali com a tua crença: eu creio que Jesus vai curar o meu cego, e eu vou ficar aqui com os olhos fechados, torcendo para que Jesus cura o meu servo. Não, irmãos e irmãs. Ele creu no coração, e a fé, a crença em teu coração provocou uma atitude. Qual é a atitude? Vou sair da minha casa e vou em busca de Jesus. Aí quando Jesus olha para ele, diz: eu vou até a sua casa. Ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de que lá tu entres. Somente uma palavra, e aquele que está lá em casa, enfermo, se tornará curado. O reino de Deus se movimenta por meio de palavra. E palavra nada mais é do que atitude. A mulher do fluxo de sangue teve confiança. Mateus capítulo 9, versículo 19 ao 12, ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E nós poderíamos citar inúmeros outros exemplos de pessoas que manifestaram fé, e uma fé que logo em seguida manifestou uma atitude. Mas eu vos disse que a fé tem dois caminhos: o primeiro da confiança, o segundo do abandono. Essas pessoas são exemplos de quem manifestou confiança de que o seu problema seria resolvido. O segundo ponto é que a fé requer abandono, ou seja, abandono em confiar em nossas próprias forças, o abandono de nossos próprios recursos. A mulher do fluxo de sangue, depois que ela tentou muito com os recursos que tinha, e a Bíblia diz que ela gastou tudo, quando ela já não tinha mais nada, ou seja, quando ela percebeu que com os recursos dela, ela não ia obter o milagre que ela precisava, ela fez o quê? Manifestou a atitude, abandonou os recursos naturais e disse: tão somente se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ela abandonou, irmãos e irmãs, seus recursos naturais. Ela abandonou a convicção, talvez, nos médicos. E nós precisamos então abandonar, para além da nossa crença, nós precisamos então abandonar o nosso comodismo. Se nós quisermos ver as mãos de Deus agindo em nosso favor e nessa terra, nós precisamos abandonar. O que você precisa abandonar hoje? O que eu e você precisamos abandonar hoje, nesta noite? A fé, além de confiança, ela requer abandono. Abandono na confiança dos meus recursos. Porque o que você tem, o que você possui, não é teu. A Bíblia diz que é do Senhor. Se Ele te deu, Ele achou graça em você. Mas se Deus fechar a porta,
não precisa de muito tempo. Pastor, Jó, num dia só, perdeu um monte de coisa. Num dia só, perdeu casa, perdeu boi, perdeu gado, perdeu filho, irmãos e irmãs. Perdeu muita coisa, simplesmente com uma autorização de Deus para que Satanás tocasse. Então quem sustenta e quem mantém os seus recursos é o próprio Deus, irmãos. Se ele fechar a porta, já era. Se ele decidir fechar a porta para provar a tua fé, já era. Mas ele achou graça em você, e ele te deu o que você tem, e ele simplesmente usou o teu talento, a tua habilidade, o teu conhecimento, a tua força de vontade para te dar o que você tem hoje. Porque ele trouxe algumas regras para esse reino, e você aprendeu a obedecer algumas regras. Amém ou não amém? Então nós precisamos manifestar fé, e segundo, nós precisamos abandonar as nossas convicções em busca do nosso milagre, e precisamos agarrar a nossa oportunidade. E eu finalizo em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Será que você está ouvindo a voz de Deus hoje? Será que você está ouvindo os passos de Jesus caminhando em volta de você? Mas sabe de uma coisa? Jesus não vai violar você, a sua liberdade. Ele só vai passar. De repente vai dar uma olhadinha para você. E aí? E você vai ficar o quê? De boca fechada? Vai ficar parado onde você está? Se hoje ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Estamos na reta final. E precisamos sair de onde nós estamos, caminhar em busca de Jesus e entrar no lugar de intimidade. Que Deus possa falar mais aos vossos corações. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor. Que palavra abençoada, não é mesmo? E não porque preguei, mas porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus muda a vida, transforma a vida do homem. E é nisso que eu creio e é isso que eu sempre prego. Obrigado pela tua companhia até aqui, por você ter assistido. Espero muito que você tenha sido abençoado, tenha sido alcançado por essa mensagem e que Deus, o nosso Senhor, continue abençoando tua vida e a tua casa. Muito obrigado mesmo e até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!